Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema muito prático, regime de cumprimento da pena, com destaque para o regime aberto. Então é o seguinte, a pena privativa de liberdade ela pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. O regime aberto está previsto no artigo 33, parágrafo 1º, a linha C, e diz o seguinte: se a pena é igual ou inferior a 4 anos e o réu não é reincidente, o condenado não é reincidente, o juiz deverá fixar como cumprimento da pena o regime aberto. A questão que eu coloco é o seguinte: imagine um caso concreto em que o juiz condenou o réu a uma pena igual ou inferior a 4 anos, por exemplo, 3 anos, fixou o regime de cumprimento da pena como regime aberto, entretanto, expediu um mandado de prisão para recolhimento do condenado. A pergunta que eu faço é o seguinte: no caso de o condenado ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, o juiz pode expedir mandado de prisão ou esse mandado de prisão seria um constrangimento legal praticado pelo magistrado? Antes de eu responder esse questionamento, eu vou falar um pouquinho sobre o regime aberto para a gente entender bem o regime aberto e aí então eu vou responder a esse questionamento. Como eu disse, o regime de cumprimento da pena, a pena pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. O regime aberto é aplicado àquelas penas em quantidade igual ou inferior a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente. O regime aberto de cumprimento da pena, ele tem por base a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Daí que a pena a ser cumprida em regime aberto, ela é cumprida em casa de albergado. E qual é a característica da casa de albergado? A casa de albergado ela deve se localizar nos centros urbanos, distante dos presídios. E além de se localizar nos centros urbanos, ela não pode ter obstáculo com o objetivo de impedir a fuga do condenado, justamente porque a pena a ser cumprida em regime aberto, ela é baseada na autodisciplina e no senso de responsabilidade. Então a ideia é o seguinte: o condenado deve cumprir a pena em regime aberto. Ele trabalha durante o dia e recolhe-se na casa de albergado durante a noite ou nos dias de folga. E durante o dia ele trabalha em trabalho externo. E esse trabalho externo é regido pela CLT, diferentemente do regime fechado e do regime semiaberto, se existir trabalho nesses dois regimes. No regime aberto, o trabalho do preso é regido pela CLT. Então, essa é a ideia do legislador. Uma coisa interessante é que o artigo 115 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, ele estabelece algumas condições gerais obrigatórias e algumas condições especiais que o condenado deve cumprir durante o regime aberto. E a Lei de Execução Penal lá estabelece, por exemplo, como condição geral obrigatória, por exemplo, o fato de o condenado se recolher num determinado horário, o condenado não sair da cidade, por exemplo, nos dias que ele estiver de folga, ele não pode sair da cidade. Então, e uma coisa interessante que surge aqui também é que entre as condições especiais não pode existir uma condição especial fixando uma pena restritiva de direito. Às vezes surge esse questionamento na hora da prova. O juiz fixa o regime de cumprimento da pena em regime aberto e, como condição especial desse regime aberto, impõe a prestação de serviço à comunidade. É equivocado esse entendimento. Por quê? Porque a prestação de serviço à comunidade é uma outra pena, é uma pena de outra natureza, é uma pena restritiva de direito. E o juiz não pode colocar como condição especial da pena privativa de liberdade que está sendo cumprida em regime aberto uma condição capaz de materializar uma pena restritiva de direito. Por que isso não pode acontecer? Porque o artigo 44 do Código Penal, que é um artigo muito utilizado na prática, grande parte das condenações criminais acabam utilizando o artigo 44 do Código Penal, que substitui a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então, o raciocínio que o juiz faz ao aplicar uma pena restritiva de direito é o seguinte: ele condena o réu
olha no artigo 44 se os requisitos do artigo 44 estão presentes. Se ele condenou o réu por uma pena privativa de liberdade e todos os requisitos do artigo 44 estão presentes, o juiz vai substituir uma pena privativa de liberdade, a pena privativa de liberdade que ele aplicou, por uma pena restritiva de direito, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Então vejam que a pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, e no caso de contravenção, a prisão simples, a reclusão e detenção a ser cumprida em regime aberto, é diferente, é de natureza diferente da pena restritiva de direito, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade, ela só deve entrar quando a pena privativa de liberdade for substituída por uma pena restritiva de direito. E o que eu estou querendo dizer aqui é que entre as condições que o condenado deve cumprir ao cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto, não pode se estabelecer como condição especial uma pena restritiva de direito. Então o juiz não pode condenar o réu a uma pena de reclusão ou de detenção, que é uma pena privativa de liberdade, impõe o cumprimento da pena em regime aberto, e entre as condições de cumprimento da pena em regime aberto, da pena privativa de liberdade em regime aberto, ele coloca, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Ele não pode fazer isso porque a pena restritiva de direito ela só surge em substituição à pena privativa de liberdade. Então as duas não podem existir ao mesmo tempo. Não pode existir ao mesmo tempo pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito. A pena restritiva de direito ela é autônoma e ela é substitutiva, é o que está lá no artigo 44 do Código Penal. Ela é autônoma porque ela não existe ao lado de uma pena privativa de liberdade e ela é substitutiva porque ela substitui a pena privativa de liberdade. Então a primeira observação importante em relação ao regime aberto é que entre as condições especiais previstas no artigo 115 do Código Penal, para o caso do condenado que está cumprindo uma pena privativa de liberdade, seja ela reclusão ou detenção em regime aberto, o juiz não pode impor como condição especial uma pena restritiva de direito, ok? Por quê? Porque a pena restritiva de direito ela é autônoma e substitutiva, então ela não pode se misturar com a pena privativa de liberdade. Isso é muito importante de entender. Outra coisa interessante é que no regime aberto, se há ou não constrangimento ilegal praticado pelo juiz quando ele emite o mandado de prisão, a resposta é não há constrangimento ilegal. Tá? Então o juiz pode condenar o réu a uma pena privativa de liberdade, seja ela reclusão ou detenção ou prisão simples, e pode expedir o mandado de prisão. Isso não é constrangimento ilegal. Agora, é importante que o juiz, no mandado de prisão, faça constar expressamente que se trata de uma pena a ser cumprida em regime aberto. Isso não é constrangimento ilegal, por quê? Porque a guia de recolhimento do preso é fundamental para o início do cumprimento da pena. Então, pode tranquilamente existir mandado de prisão, mesmo havendo uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto. Não é constrangimento legal por parte do juiz se ele dá uma decisão nesse sentido. Agora, é importante que o juiz, no mandado de prisão, faça constar expressamente que se trata de uma pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, a ser cumprida em regime aberto. Então, duas questões que eu reporto muito interessantes aqui em relação à pena a ser cumprida em regime aberto. Primeiro, a primeira observação importante é que não pode misturar condição especial da pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto com pena restritiva de direito. Então, o juiz não pode, como condição especial, impor, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Por quê? Volto a repetir, porque o artigo 44 do Código Penal diz que a pena restritiva de direito é autônoma e substitutiva. Isso significa dizer que pena privativa de liberdade não existe ou não coexiste com a pena restritiva de direito. Ou é pena privativa de liberdade ou é pena restritiva de direito. Se a pena é pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto,
o juiz não pode fixar como condição especial prevista lá no artigo 115 da Lei de Execução Penal uma pena restritiva de direito. E outra coisa que eu ressalto aqui como muito importante, que às vezes existe essa dúvida em relação ao estudante, é que o juiz pode tranquilamente condenar, impor uma pena a ser cumprida em regime aberto e expedir o mandado de prisão. O que o juiz deve fazer? Constar expressamente no mandado de prisão que a pena vai ser cumprida em regime aberto. Essa guia de recolhimento do preso, ela é fundamental para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que a pena privativa de liberdade seja cumprida no regime aberto. E, para finalizar, o regime aberto de cumprimento da pena é aplicado àquelas penas em quantidade igual ou inferior a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente. E aí é um direito também do condenado cumprir a pena em regime aberto. Uma outra coisa interessante que a gente também não pode deixar de destacar é que muitas vezes não existe, isso acontece muito na prática, é de que não existe casa de albergado em várias comarcas. E aí o que o juiz pode fazer para suprir essa ausência de existência de casa de albergado nas comarcas? O que está sendo aplicado aqui, até por entendimento do STJ, é que o juiz aplica prisão albergue domiciliar. Essa prisão albergue domiciliar, ela não se confunde com o regime aberto. A prisão albergue domiciliar, ela é prevista para o condenado a cumprir a pena em regime aberto, desde que presentes alguns requisitos. E esses requisitos estão previstos no artigo 117 da LEP. Condenado desde que tenha mais de 70 anos, doença grave, a mulher grávida. Então, a prisão albergue domiciliar, ela está prevista para os casos específicos elencados no artigo 117 da LEP e não se confunde com o regime aberto. Entretanto, não havendo casa de albergado na comarca onde o sujeito que foi condenado a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, o juiz pode sim determinar que essa pena seja cumprida em prisão albergue domiciliar, mesmo não estando presentes os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ok? O juiz ainda também pode determinar na sentença que a pena deverá ser cumprida em regime aberto. Não obstante isso, se não existir casa de albergado ou vaga em casa de albergado, eu substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Excepcionalmente, o juiz pode fazer isso. Então, o juiz, na verdade, ele pode tomar duas atitudes. Se não existir casa de albergado na comarca ou se não existir vaga na casa de albergado. Geralmente, não existe casa de albergado na comarca, porque a casa de albergado, embora a lei determine que deve existir casa de albergado nas comarcas, não existe na prática casa de albergado em todas as comarcas. Então o juiz pode tomar duas atitudes para suprir essa inexistência da casa de albergado. A primeira é fixar a prisão a ser cumprida em regime aberto. Se não existir casa de albergado, ou ele já sabendo que não existe casa de albergado, ele determina a prisão albergue domiciliar, que é diferente do regime aberto, tem que ter presentes os requisitos do 117 da LEP. Entretanto, neste caso de não existir casa de albergado na comarca, o juiz pode aplicar o 117 da LEP, aplicando a prisão albergue domiciliar para o condenado em regime aberto. E a segunda atitude que o juiz pode tomar é substituir a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto por uma pena restritiva de direito, tendo em vista a inexistência da casa de albergado no local onde reside o condenado a cumprir uma pena em regime aberto. Eu espero que você esteja gostando dos meus vídeos e peço para que você considere a possibilidade de se inscrever no canal e compartilhar com um amigo que está estudando para concurso público, para o nosso canal crescer e chegar a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.